Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Maravilha! Senhores, o tema da aula de hoje é relação de consumo. Bom, relação de consumo, sem sombra de dúvida, é estatisticamente o nosso quinto assunto que a FGV mais gosta de cobrar na nossa prova. Especificamente o que é relação de consumo. Agora, mesmo assim, mesmo nos outros tópicos, a gente tem que identificar uma relação de consumo para ver se será aplicável o dispositivo do código ou não. Então, sem sombra de dúvida, é o assunto mais importante de defesa do consumidor. Tranquilo? Vamos lá então. Bom, você tem que saber, ela começa a relação de consumo lá no artigo 2º e no artigo 3º, certo? E esses dois dispositivos você tem que saber para a sua prova. Para tentar facilitar a sua vida, eu inventei uma fórmula, joia? E eu estou disposto a contar esta fórmula para você. Mas para eu contar esta fórmula, tem uma condição, joia? E qual é a condição? Bom, eu conto a fórmula para vocês com a condição de que, a partir de hoje, até o dia da sua prova, inclusive, você não responde nenhuma questão de CDC. Antes, você põe na fórmula. Se couber na fórmula, isto é relação de consumo e se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se não couber na fórmula, isto não é relação de consumo e não se aplica o código. Combinado? Beleza? Vamos lá então. A fórmula começa então lá no nosso artigo 2º. E o artigo 2º vai contar pra gente o que é a definição de consumidor. E qual é? Consumidor. Consumidor é qualquer pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Vamos lá. Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O segredo para entender quem é o consumidor não importa quem ele é, não importa, joia? O segredo para entender quem é o consumidor é a expressão destinatário final. Não importa se ele é uma pessoa física, não importa se ele é uma pessoa jurídica. O que importa para nós é a expressão destinatário final. Joia? Ele vai comprar ou utilizar aquele produto como último na nossa cadeia, como destinatário final. Esta corrente que estou contando para vocês é a corrente maximalista de definição de consumidor. Eu não vou trabalhar teorias com vocês no nosso preparatório, a não ser que esta bagaça caia na prova. E isto cai. Então a gente tem que saber. Esta corrente que eu falei para vocês é a corrente maximalista. Joia? Dentro da corrente maximalista, não importa quem é, não importa se é pessoa física, nem se é pessoa jurídica. O que importa é a expressão destinatário final. Mas essa não é a única corrente de definição de consumidor. Nós temos, por exemplo, a corrente finalista. A corrente finalista, ou corrente finalista radical, ela diz o seguinte: só será consumidor de verdade o destinatário final. Em linhas gerais, na realidade, ela nega a possibilidade de uma pessoa jurídica ser consumidora. Porque na prática, toda pessoa jurídica, tudo que ela compra aqui, o aprovo, o professor Kozikowski, quando ele compra essa água, quando ele compra aqui o tablet, joia que eu escrevo, quando ele compra o mouse, certo? Tudo isso aqui é empregado no seu meio de produção. E aí, teoricamente, para a corrente finalista, a pessoa jurídica nunca vai conseguir ser consumidora. Mas ela está escrito no código, sim ou não? Dentro do artigo 2º está escrito pessoa jurídica. E aí nós começamos a ter esse conflito. Então, para a teoria maximalista, pessoa jurídica pode ser consumidora. Joia? Quer ver só o exemplo? Vamos na teoria maximalista para a gente fazer esse paralelo. Joia? Então veja só. Você, quando você compra as nossas aulas, você é consumidor, sim ou não? Não responde, põe na fórmula. Não responde, põe na
fórmula. Porque na hora da prova, a FGV vai tentar te enganar. Ela vai tentar te ludibriar. Então vamos lá. Você é uma pessoa física que adquiriu o serviço como destinatário final. Sim ou não? Sim ou não? Com certeza. Joia? Então você é o destinatário final das nossas aulas. Até o presente momento, a fórmula tem que se preencher num todo, ela é mais completa do que isso, mas você é consumidor, ok? Agora olha a diferença. O Aprova compra aula, né? O professor Antônio Kozikoski compra aula do professor Ayrton. O professor Antônio Kozikoski, o curso Antônio Kozikoski, é consumidor, senhores? Não responde, põe na fórmula. Não responde, põe na fórmula. O curso Kozikoski é uma pessoa jurídica que adquire um serviço como destinatário final? Não, senhores, não. Vejam, quem é o destinatário final das nossas aulas? Você. Ele compra minha aula e revende para você mais barato, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, senhor. Quanto que você paga na minha hora-aula? Não estou perguntando quanto eu ganho, estou perguntando quanto que você paga. Pega o curso todo, divide pela carga horária que você comprou, você vai chegar em torno de, sei lá, R$7 a hora-aula, R$10. Senhores, vocês acham que eu dou aula por R$10? Não, senhores, nem pelo dobro disso, muito menos por 10 vezes disso, joia? Pouco importa quanto eu ganho, isso é irrelevante, senhores, joia? O que importa é isso que a FGV vai tentar te enganar, joia? É bem nesse ponto que ela vai te enganar, certo? Por R$10, R$20 ou R$100, eu fico em casa brincando com a minha filha que eu ganho mais. O fato é que o professor Antônio Kozikoski, ele compra a minha aula e revende para você mais barato, joia? E pouco importa se ele revende mais caro, mais barato, se ele tem lucro, se ele não tem lucro. Se ele revende isso para você, ele não é o destinatário final. Joia? Então aí para a corrente maximalista, essa é a ideia. Joia? Então, por exemplo, quando o Antônio Kozikoski compra água para os seus professores, joia? Ele é o destinatário final dessa água? Sim, senhores. Como assim, professor? Mas ele não vai tomar água. Por óbvio, não é mesmo? Você não imagina, vindo aqui para Curitiba, passando aqui na frente do Parque Barigui, olha para a sede do Aprova e a sede do Aprova está assim. Você não imagina isso, né, senhores? Joia? Agora, para a corrente maximalista, quando o curso professor Antônio Kozikoski compra água para os seus professores, compra água para os seus funcionários, ele é o destinatário final. Certo? Porque existe uma diferença muito grande entre comprar águas para os professores ou para os funcionários do que comprar a minha aula ou o equipamento aqui do estúdio para entregar a aula para você. Num, eu emprego no meio de produção para entregar para você. No outro, faz parte, ele é o destinatário final daquilo ali. Então vejam, senhores, aqui inclusive tem várias questões da FGV que trazem essa ideia, trazem um exemplo, certo? E normalmente ele tende a ser muito claro nessa relação. E normalmente vem com a corrente maximalista, joia? Então cuidado com isso aqui. Agora, professor, eu não concordo. Pois é, então você se filia à corrente finalista. Porque para o finalista, certo? Não importa o que ele compre, se ele emprega no seu meio de produção para entregar para uma outra pessoa, joia? Ele não vai ser o destinatário final, joia? E aí, consequentemente, ele não vai ser consumidor. Por isso que para a corrente finalista radical, praticamente a pessoa jurídica não consegue ser consumidora, ok? Qual é o entendimento do STJ? Questão de prova aí para você. Corrente finalista não radical, não radical, em que a pessoa jurídica pode ser sim consumidora, desde que demonstre a hipossuficiência. Tranquilo, senhores, sim ou não? Tem que ser o destinatário final e demonstrar a hipossuficiência. Beleza? Tranquilo, senhores, sim ou não? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Mas para fins de prova, ele vai deixar bem claro, a FGV vai deixar bem claro para você, certo? Qual é a relação. Ele compra particularmente a passagem, como nós tivemos no exame passados, né? E, ele compra particularmente fulano de tal, dono de uma empresa, para beneficiar os seus funcionários que atingiram metas, compra particularmente passagem, parari, para... Ele deixa bem claro, ele quer desvincular que você tenha dúvida
dúvidas na relação de consumo. Então a FGV toma esse cuidado nesse tipo de questão. Mas o fato é, qualquer pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nós vamos nessa aula tecer alguns comentários de decisões que já foram tomadas, joia? E a gente vai preenchendo uma tabelinha com decisões que já foram tomadas. Isto é a relação de consumo, isto não é. Porque na prática, senhores, isso chega ao Supremo Tribunal Federal. Questão da prova também que nós já tivemos, sobre a questão das companhias aéreas, se aplica ou não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Esta discussão está lá no Supremo, se vai aplicar ou se não vai, em virtude de ter lei específica. Joia? Então, temos várias decisões que já foram tomadas. Quer ver? Vamos lá. E é assim que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma tabelinha, já para facilitar a nossa vida. E aí nós vamos colocar aqui nessa tabelinha. É relação de consumo. Joia? E do outro lado a gente vai colocar aqui não é relação de consumo. Joia? E aí a gente vai preenchendo no decorrer dessa aula. Então já vamos falar aqui. Então, companhia aérea, ok? Está ainda em discussão lá no Supremo, a gente espera que o Supremo sedimente, dizendo que se aplica o CDC, mesmo tendo convenções internacionais falando sobre isso, mas a FGV já cobrou e já trouxe dizendo que é relação de consumo a relação das companhias aéreas. Ok? O que mais que já foi decidido que é relação de consumo e já caiu na nossa prova? Planos de saúde. É a relação de consumo, senhores, certo? O que mais que já foi decidido que não é relação de consumo porque não tem consumidor ou tem lei específica? Locação imobiliária urbana. Okay? Locação imobiliária urbana, seja residencial ou comercial, o STJ reiteradamente já disse que não é relação de consumo por ter lei específica. Eu não concordo com ele, mas pouco importa qual é a minha opinião para você. O que importa é marcar o X no lugar certo. É para isso que a gente está aqui. E aí você vai ver que passar é fácil, senhores. É fácil. É só marcar o X no lugar certo. Pouco importa a nossa opinião. O que importa é marcar o X no lugar certo. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? O que mais que já caiu em prova sobre esse assunto dizendo que é relação de consumo, certo? A relação bancária. Então, a relação bancária, tanto do usuário do banco como do cliente bancário, né? Aquele que que tem conta na agência lá, naquele banco, e aquele que utiliza para pagar um boleto, ok? O público, o usuário ou o correntista é relação de consumo. Agora, cuidado, já foi decidido que não é relação de consumo as relações de cooperado com a sua cooperativa. Exceto, olha lá, cuidado, exceto cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito já foi decidido. Sicreds, por exemplo, que a relação do cooperado aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação a Sicreds, por exemplo. Joia? Então, cuidado com esse detalhezinho, ok? Então, e a gente vai complementando essa tabela, beleza? Então, vamos lá, voltamos lá ao caput do artigo 2º. Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o segredo para entender quem é o consumidor para a corrente maximalista é a expressão destinatário final, pouco importando quem ele é. Parágrafo único. Cuidado com o parágrafo único. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que eu não possa determinar quem é esta pessoa, que de alguma forma intervenha na relação de consumo. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que eu não possa determinar quem é esta pessoa, que de alguma forma intervenha na relação de consumo. Senhores, conhecem celular? Celular. Bem legal, não é mesmo? Celular pode explodir? Não.
não, senhor. Por isso que eu pergunto se vocês conhecem, né? Eu pergunto, conhece esse celular? Você fala, claro, professor, claro que eu conheço. Aí eu pergunto, o celular pode explodir? Você fala, pode? Claro que não, senhores. Celular não pode explodir. E isso a gente tem que saber. Em direito do consumidor, a gente tem que saber exatamente aquilo que pode, aquilo que não pode e aquilo que acontece. Gasolina pode explodir? Não, senhores, gasolina deve explodir. Imagina uma gasolina que não explode, certo? Um rojão que não explode, uma bombinha que não explode. Agora, celular não pode explodir, joia? Então vejam, aqui nós temos que saber exatamente. Por quê? Quando nós chegarmos na aula que vai falar sobre responsabilidade, quando você estiver assistindo a responsabilidade por fato do produto ou do serviço, lá no artigo 12, o que vai acontecer? Você vai ver que o produto ele será considerado defeituoso, né, pelo uso e os riscos que razoavelmente se esperam dele. Então o celular não pode explodir, beleza? Mas acontece, não é mesmo? Imagine que você tá lá falando no celular, de repente o celular explode. Metade cabeça, metade crânio, aquilo vai escorrendo em você, aquilo vai derretendo você, aquilo vai derretendo o seu braço e cai naquela menininha. A coisa mais linda do mundo, loirinha, de cabelos cacheados, olhos azuis, e queima aquela menina inteirinha. Senhores, aquela menininha será protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? Não responde, põe na fórmula. Não responde, põe na fórmula. Aquela menininha é uma pessoa física que adquire ou utiliza alguma porcaria de produto ou serviço como destinatário final? Não. Ela será consumidora? Não. Ela será protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? Não. Não como consumidora, certo? Na acepção clássica. Mas ela será protegida como consumidora equiparada. E a gente tem que saber a diferença, porque em regra o código só protege o consumidor na acepção clássica, joia? Em regra. Então, o consumidor no artigo 2º, excepcionalmente, ele protegerá o consumidor equiparado. No artigo 2º, parágrafo 1º, no artigo 17 e lá no artigo 29, a gente terá algumas proteções para o consumidor equiparado. E aquela menininha que não é consumidora, na acepção clássica, no momento em que ela foi queimada pelo ácido, ela passou a ser protegida pelo código. Como consumidora? Não! Como consumidora equiparada. Porque equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que eu não possa determinar quem é esta pessoa, que de alguma forma intervenha na relação de consumo. E aí a gente tem todo o respaldo para as ações coletivas de consumo, né? Para proteger direito coletivo, direito difuso, direito individual homogêneo, lá previstas lá no artigo 81. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Muito cuidado com o parágrafo único do artigo 2º. Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Artigo 3º. O artigo 3º agora vai explicar quem é o fornecedor. Porque não basta eu ter consumidor, eu tenho que também ter um fornecedor. Se eu tiver consumidor, mas não tiver fornecedor, não é relação de consumo. Se eu tiver fornecedor, mas não tiver consumidor, não é relação de consumo. Os dois têm que estar presentes. E quem é o fornecedor? Bom, o código, mais uma vez, facilita a nossa vida. Fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, e até mesmo os entes despersonalizados que desenvolvem atividade, certo? Fornecedor, então vamos lá, fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica, pública, como o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica, que é uma empresa pública, joia? Ou privada, joia? Pode ser o Itaú, o Santander, certo? Pública ou privada. Nacional, que ela trabalha, opere aqui, ou estrangeira, como aquele site lá da China que você compra coisas.
certo? Nacional ou estrangeiro. E até mesmo os entes despersonalizados. Lembra quem são eles? Aquele pedreiro que você contrata lá na sua casa para construir um muro. No final você pede uma nota, ele fala, não tenho nota, pode ser recibo. E aí, por que não tem nota? Porque ele é uma sociedade de fato, não uma sociedade de direito. Lembra lá pro direito comercial? O que acontece? Ele é um ente despersonalizado. Porque não importa quem é esta pessoa. Joia, isso é irrelevante para nós. Joia, o que importa é que ele desenvolva a atividade. Se o segredo para entender quem é o consumidor é a expressão destinatário final, o segredo para entender quem é o fornecedor é desenvolver a atividade. Joia? Desenvolver a atividade. De criação, montagem, forma, manipulação, qualquer outra bagaça que esteja escrito no artigo 3º, porque isso é meramente ilustrativo, pode ter coisa que nem está escrito nessa bagaça, que ele será fornecedor se ele desenvolver a atividade. Desenvolver a atividade está intimamente ligado, não é igual, mas é semelhante a ter habitualidade. Ter habitualidade na condução daquela relação. Joia? Então, cuidado com essa brincadeira. Muito cuidado com isso aqui. Então, vejam, aqui alguns pontos para a gente preencher na nossa tabela. Então, olha lá. Quando você compra água, luz, né, daquela estatal, aqui no nosso caso do Paraná é a Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica, ou a Companhia de Água, que é a Sanepar, isto é relação de consumo, ainda que você compre do Estado, é relação de consumo. Então, olha lá. Então, quando você compra água, luz, então, água, luz, telefone, ainda que de empresas estatais, públicas, isto é relação de consumo. Quando você paga taxas, joia, para um passaporte, por exemplo, isto vai ser relação de consumo, porque o Estado, quando ele fornece um produto ou fornece um serviço, ele terá que fornecê-lo, joia, conforme determina o código, ok? Agora, cuidado com isso aqui, também já foi decidido. Quando você paga impostos, não é relação de consumo, ok? Então, quando você paga imposto para o Estado para ele te devolver isso, como não é vinculado a questão dos impostos, não é relação de consumo. Agora, se você vai a um hospital público, ainda que você não remunere diretamente, aí você se enquadra em relação de consumo. Então, vai ter que analisar, existem várias decisões sobre essa brincadeira aqui. Lembra que eu falei para vocês? A análise do dispositivo, ela é simples. No caso concreto, há muita questão, há muita jurisprudência, isso vai lá para o STJ, isso vai para o STF e tem muita discussão. Por isso que a gente está colocando as coisas mais importantes aí para você. Beleza? Tranquilo, senhores? Vamos lá, então. Então, fornecedor. Parágrafo 1º. Bom, parágrafo 1º ele vai facilitar a nossa vida também, joia? O que é um produto? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então uma casa pode ser um produto, um carro pode ser um produto, um software pode ser um produto, joia? Então qualquer produto, móvel ou imóvel, material ou imaterial, beleza? Maravilha, joia? A gente nem precisa ficar perdendo muito o nosso tempo, né? Você que já estudou bens demasiadamente lá em Direito Civil, ok? Asterisco no parágrafo 2º. Asterisco gigantesco no parágrafo 2º do artigo 3º. O que é um serviço? E a gente agora vai complementar a nossa forma. Serviço é qualquer atividade colocada no mercado de consumo. Grifa mais forte. Mediante remuneração. Grifa mais forte. Mediante remuneração. Inclusive as de natureza bancária, de crédito e securitária. Grifa mais forte. De crédito. Salvo as relações de caráter trabalhista. Grifa mais forte. Salvo as relações de caráter trabalhista. Então, olha lá, serviço é qualquer atividade colocada no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, de crédito e securitária, salvo as relações de caráter trabalhista. E agora, eu pedi para vocês grifarem 3 expressões. Mediante remuneração,
de crédito e salvo as relações de caráter trabalhista. Vamos explicar de trás para frente que é mais fácil. Primeira delas, o código exclui a relação de caráter trabalhista, porque se eu colocar a fórmula numa relação de caráter trabalhista, vai preencher essa fórmula. Qual o problema? No Código de Defesa do Consumidor eu tenho que proteger quem? O consumidor. Só que o consumidor vai ser o empregador. E na relação trabalhista eu tenho que proteger quem? O empregado. Só que o empregado seria o fornecedor se eu aplicar a fórmula. Por isso que a lei já fala, salvo as relações de caráter trabalhista. E aí a gente volta para a tabela. Então, olha lá, além dos impostos, a gente vai colocar relação de caráter trabalhista. Não é relação de consumo. Joia? A outra expressão que eu solicitei que os senhores grifassem é a expressão de crédito. De crédito. Joia? Então, por que isso? Eu falei para vocês, esse dispositivo, desde 1994, a FEBRABAN interpôs uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não era aplicável a instituições financeiras. Esta ação perdurou até 2006, quando o Supremo Tribunal Federal falou o quê? Aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, joia? E pôs um fim nessa discussão, joia? Com duas exceções. Então, olha lá. Moeda e taxa de juros, joia? Moeda, intermediação de dinheiro na economia e taxa de juros. E ele coloca poder dever do Banco Central do Brasil, aplicabilidade do Código Civil. Então, cuidado se vier na sua prova dizendo que, pelo Código de Defesa do Consumidor, dentro das relações bancárias, os juros não pode ser superior a 1%, aqueles juros legais. Isso é lenda urbana, senhores, certo? Isso daí é igual mula sem cabeça, joia? Não, dizem que existe, mas nunca ninguém viu, ok? O fato é que, senhores, banco pode cobrar mais do que 1%? Pô! Se pode, 10% de cheque especial, 400% lá no cartão de crédito. Então, instituições, por quê? Porque não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no que tange a intermediação de dinheiro na economia, moeda e taxa de juros. Decisão do Supremo Tribunal já sedimentada nesse assunto. Agora, para os bancos, como a gente já visualizou, se aplica o Código. Por fim, eu pedi para que vocês grifassem mediante remuneração. Só será a relação de consumo se ela for mediante remuneração. Isso é bastante importante, senhores. Então, olha lá. Uma psicóloga trabalha numa ONG, joia? Atendendo as criancinhas no sábado pela manhã, serviço de psicologia. Tem relação de consumo ou não tem? Não responde, põe na fórmula. Não responde, põe na fórmula. Aquela criancinha que vai lá no sábado é uma pessoa física que toma aquele serviço como destinatário final. Aquela psicóloga é uma pessoa física que desenvolve atividade fornecendo serviços de psicologia. A pergunta é, há remuneração ou não? Não sei, senhores. Então, cuidado. Se ela é voluntariada trabalhando na ONG, não é relação de consumo. Então, olha lá, não é relação de consumo o voluntariado. Agora, se ela recebe uma remuneração, ainda que não seja daquela criança que ela assiste, então se ela recebe uma remuneração da ONG, ela recebe um salário da ONG, honorários da ONG, se ela é de uma verba de empresa, do Estado, mediante subsídios, sei lá como é que vem essa brincadeira, subsídios sociais, sei lá. Se ela tem uma remuneração, ela será relação de consumo. Joia? Então a questão da remuneração, ela pode ser direta ou indireta. Ok? Direta é quando o próprio consumidor paga por aquilo. A indireta é quando ele paga ou ele paga de uma maneira com um serviço, com alguma situação, joia? Em que o fornecedor esteja ganhando com aquela relação, ou alguém paga para que aquele serviço seja executado. Tá? Então, é uma remuneração indireta. Vamos com um exemplo. Amostra grátis, joia? Tem remuneração? Remuneração indireta, joia? Então, se você está passeando lá na rua e recebe lá
sachêzinho de perfume para você passar, uma amostra grátis. Isto é relação de consumo, senhores? Sim. Quer ver só? Então vamos lá. Você é uma pessoa física que usou aquele produto como destinatário final. Joia? Aquela empresa é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade fornecendo aquele produto. Houve remuneração? Direta e indireta, joia? Você, na verdade, se você for analisar, é muito mais barato ele testar aquele produto, aceitabilidade do mercado, e você fazer com que você teste aquele produto para ele, do que ele pagar todas as pessoas com diferentes tipos de pele para testar aquela bagaça. E aí quando você passa aquele negócio, teu pescoço cai, você liga lá, meu pescoço caiu. Assim, qual é a sua cor? Parda. Não recomendáveis para peles pardas. Entenderam, senhores? Sim ou não? Aí é que está o detalhe. Então, a amostra grátis é relação de consumo? É relação de consumo, porque tem remuneração. Quando você vai ao supermercado e você recebe lá um papelzinho, né? Nós não nos responsabilizamos por qualquer porcaria que aconteça no seu carro. Responsabiliza ou não se responsabiliza? Não responde, põe na fórmula. Se couber na fórmula, é relação de consumo, ele vai ser responsável, independentemente da existência de culpa, como nós vamos visualizar na aula de responsabilidade. Joia? Agora, se ele não for uma relação de consumo, vale, porque aquilo é uma declaração, joia, pelo direito civil. É relação de consumo ou não? Não responde, põe na fórmula. Você é uma pessoa física que toma o serviço de guarda do veículo como destinatário final, enquanto você vai fazer compras. Estou falando do supermercado que não cobra, quiçá aquele que cobra estacionamento. O supermercado é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade fornecendo serviço de guarda de veículos. Há remuneração ou não? Sim, remuneração direta e indireta. 2 supermercados, um com estacionamento e um sem. Qual você vai? No com? Você não gosta de sair carregando as compras e tal, legal? Não é mesmo? Então, você é uma forma de atrair o consumidor em detrimento da concorrência. 2, você... no preço, todos os produtos, está embutido todo o custo da operação, inclusive arrendamento, a locação daquele terreno que tem o estacionamento. Então, remuneração direta e indireta, joia, nessa brincadeira. Entenderam, senhores, sim ou não? Beleza? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Senhores, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Até mais.